Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, ontem, sábado, dia 24 de abril, eu assisti Vingadores Ultimato. Eu não consegui ver na estreia por causa do trabalho, mas bom, até que não demorou tanto. Estreou na quinta, no sábado eu pude ver. E devo dizer o seguinte, eu sou bem contido em relação ao hype para os filmes de super-heróis. Eu sempre assisto e é bem frequente que eu goste, inclusive tem comentários de filmes de super-heróis aqui no canal, nos quais eu elogio os filmes, mas eu costumo não ficar tão ansioso. Por exemplo, os trailers quando saem eu não vejo, eu não ligo tanto para esse hype anterior, não me mobiliza tanto. Mas com o Ultimato, eu devo dizer que foi um pouco diferente. Eu queria bastante ver o filme logo, queria realmente assim, ver o filme o mais rápido possível, né? Eu acho que eu fui capturado por esse clima que a galera está vivendo em relação ao filme. É impressionante o que a Marvel conseguiu fazer. De verdade, eu acho que essa mobilização em torno do filme é um tema que vale a pena ser estudado seriamente, né? Sei lá, pela psicologia social, pela sociologia. Por quê, né, cara? Eu fico vendo, assim, as pessoas na semana anterior só falavam do filme. Por exemplo, vários colegas de trabalho que nem ligam para super-heróis, assim, nem ligam tanto para esse tipo de filme, puxavam assunto sobre o filme, tinham comprado na pré-venda, teciam teorias. Nesse sentido, eu acho que vale mencionar que a experiência do filme, a experiência de Vingadores Ultimato, ela começou antes mesmo da sua exibição. Claro, Ultimato é uma parte 2, né? A gente for olhar assim, Guerra Infinita gera o problema que vai ser resolvido em Vingadores Ultimato. Mas mesmo assim, quando eu falo de que a experiência do filme começa antes, eu não estou falando simplesmente porque ele é uma parte 2, mas por toda a situação, todos os comentários, tudo que era falado do filme pelo público, e por um público bem grande, né? Ou seja, eu fico pensando, a estreia de Vingadores Ultimato foi um acontecimento, não é algo que a gente vê sempre no cinema. Dá para comparar talvez ao Despertar da Força, aos 3 filmes do Senhor dos Anéis. Realmente, né? É uma coisa que mobilizou muita gente. Na fila, por exemplo, eu percebia as pessoas eufóricas em relação ao filme. A própria sala do cinema, as pessoas reagiam demais ao filme. E eu não estou nem falando da galera chata que fica... Tinha também, mas estou dizendo que as pessoas reagiam, as pessoas choravam, as pessoas riam, as pessoas, assim, às vezes até soltavam umas exclamações. Cara, as pessoas reagiam demais. E eu fiquei lembrando, né? Quando que eu vi isso? Acho que eu só vi algo desse tipo que eu vi em Vingadores Ultimato agora, quando eu fui ver Toy Story 3 numa sessão que só tinha crianças. As crianças reagiam demais ao filme, né? Elas estavam tão imersas e elas levavam tudo que acontecia no filme a sério. Foi algo análogo a isso que eu vi agora em Ultimato, com o público, né? O universo assim, ficcional da Marvel nos cinemas capturou o público de um modo que eu devo dizer deve ser único, né? Como eu falei, eu comparo um pouco a Senhor dos Anéis, a Despertar da Força, mas assim, comparo um pouco o que aconteceu, mas a intensidade eu acho que não dá para comparar tanto não. E olha só, aqui está outro grande mérito de Vingadores Ultimato. O público foi muito empolgado, foi com uma expectativa nas alturas e o filme não decepcionou essas pessoas que tinham expectativas que eram muito altas, né? Pelo contrário, o público ficou emocionado ao sair do cinema, as pessoas estavam muito empolgadas. Então assim, eu acho que só esse olhar pela reação das pessoas ao filme já dá o que falar, né? Brinquei, né, que ver Vingadores Ultimato com a sala lotada é quase uma experiência antropológica. E acho que se tivesse visto então numa pré-estreia ou numa estreia, no dia de estreia, teria sido mais ainda. Mas deixando de lado essas observações externas ao filme, focadas no público, no efeito que ele causa no público, e indo para o próprio filme, o que você pode dizer? Né? O que eu posso dizer sobre o filme em si? Eu devo avisar duas coisas. Primeiro que a partir daqui eu vou dar vários spoilers. Vão aparecer spoilers na minha fala a partir de agora, né? E a outra coisa que eu quero avisar é que meus
comentários são mais impressionistas do que propriamente análises detalhadas. Eu fiquei muito imerso no filme, eu fui conduzido por ele. E isso com certeza fez com que eu prestasse menos atenção nos aspectos técnicos. E eu penso que isso já é uma qualidade do filme. É ótimo quando o filme dá essa experiência. Mas vamos lá. Vingadores Ultimato é o fechamento de um grande ciclo. Pensa o seguinte, né? É a conclusão de 2 dezenas de filmes. E ele trabalha exatamente a partir disso, dessa ideia de que ele é uma conclusão de algo que está aí há uma década acontecendo, de 2 dezenas de filmes. E embora ele não seja hermético, é o filme da Marvel que mais pressupõe que o público tenha visto os filmes anteriores. Eu não acho que ele pune quem não viu, embora pelo menos o Guerra Infinita seja essencial, claro, né, para compreensão. Mas ele não pune, por exemplo, quem não viu Thor Ragnarok, não pune. Mas ele premia quem assistiu os filmes anteriores. Parece que o filme diz constantemente o seguinte: você está participando de algo maior, a trajetória até aqui foi longa e você participou dela. Parece que é isso que o filme diz o tempo todo. Todas as vezes que ele, por exemplo, que aparece, né, uma data de quando as coisas estão acontecendo e nós vamos àquela data, vemos uma cena do filme, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, o começo dos Guardiões da Galáxia, tá lá, o final dos Vingadores. Cara, é sempre isso, né? É dizendo, olha quanto andamos até aqui, a jornada foi longa, você participou dela. Essa experiência do universo compartilhado, ou seja, vários filmes no mesmo cenário e os personagens, as histórias desse filme concluindo por uma grande saga, é um dos grandes segredos do sucesso da Marvel no cinema. E isso é algo adaptado diretamente da proposta da Marvel nos quadrinhos, né? Proposta levada a cabo lá pelo Stan Lee na década de 60. Referências, eu fico pensando, né? Referências de outros filmes, assim, né? Elas são mobilizadas com frequência nos filmes. No Vingadores Ultimato, várias referências são mobilizadas. E o fato delas serem mobilizadas facilita a vida um pouco do diretor, porque dispensa o tempo necessário para explicações. Ele mostra algo que a explicação foi dada em outro filme. E isso aumenta a carga dramática, porque ela não é diluída no tempo de uma explicação. Deixa eu explicar. Por exemplo, uma das grandes cenas do filme, das minhas cenas favoritas, é quando o Capitão América usa o Mjolnir. Ele usa o martelo do Thor. E é o fato do público já saber o que isso significa, né? Que só quem é digno pode levantar o martelo, que dá esse impacto todo na cena, né? Ela não precisa ser explicada, as pessoas já sabiam disso. Assim, aqui talvez seja um detalhe que quem não sabe nada dos filmes anteriores possa, sei lá, não ter captado toda a profundidade da cena. Embora, antes, o Thor, quando ele ergue o martelo, ele diz, caramba, eu ainda sou digno. Mas assim, tem várias sequências assim, que talvez a profundidade não seja captada por quem não viu filmes anteriores. Mas não seja captada, ela é a compreensão mais rasa, talvez assim é acessível, mas a profundidade não é captada. Isso é bem legal. O filme realmente utilizou o fato dele ser uma conclusão e de que diversos outros e vários outros foram feitos assim, né? E também brincou com essa coisa que o público gosta das referências, né, de perceber, e referências internas àquilo que a Marvel produziu no cinema, não só aos quadrinhos. E é o fato do público também ter tido contato prévio com todos os personagens que fez com que a empatia fosse estabelecida de modo imediato. A gente se importa muito com os personagens. E algo bacana que o filme faz também é colocar a morte do Thanos logo no começo. Pelo menos uma das mortes, né? A galera, assim, quem vai matar o Thanos? Como é que vai ser? E logo no início ele é morto, né? O Thanos é derrotado. E isso não resolve nada. Os mortos continuam mortos. Eles se vingaram, mas não resolveram, né? Ou seja, não basta vingar. Inclusive o Homem de Ferro brinca um pouco com isso, né? Algo mais deve ser feito. Bom, eu gostei também, assim, do impacto psicológico e social que a morte de 50% dos seres vivos causou. Acho que o filme não explorou, mas apontou isso de maneira sutil, né? A humanidade, a Terra é um lugar triste, né? Há um trauma que é incalculável.
Outro ponto muito positivo é que, embora sejam muitos personagens, muitos, né? Cada um teve o seu momento. Isso não é tão fácil de fazer. Agora, falando um pouco dos diversos personagens, para mim o grande personagem do filme que teve, como eu disse, todos tiveram seu momento, mas o grande personagem do filme para mim foi o Clint Barton, o Gavião Arqueiro. A cena inicial que mostra a família dele foi de uma sutileza tal que só potencializou o sentimento de tristeza. A transformação dele em Ronin, a maneira que ele lidou com o luto, foi tudo muito legal. E, ao meu ver, ao contrário, o personagem mais mal utilizado foi o Thor, o que confirma assim, um pouco já tem sido feito com ele nos seus próprios filmes, né? Por exemplo, conceitualmente, a depressão e o sentimento de culpa por não ter acertado a cabeça do Thanos no Guerra Infinita são bem interessantes, mas a execução soou meio tosca, né? Essa situação dele irresponsável, jogando videogame, querendo em Asgard, querendo pegar bebida no dia da morte da mãe, uma coisa meio bufão, não ficou tão legal. Assim, eu acho que o Thor, ele tem um potencial de uma dignidade trágica que não tem sido utilizado. Isso foi muito confirmado agora que ele vai para os Guardiões da Galáxia, que é o filme, dos filmes da Marvel, que o humor faz mais parte da estrutura, né? O humor é mais presente, embora seja presente com praticamente todos, nesse humor é mais presente. Já o Thor foi para lá. E ao meu ver, Guardiões da Galáxia, isso é muito bem feito. No Thor isso não é tão legal. E nesse filme isso apareceu, embora conceitualmente tenha sido interessante. Né? Eu imaginava o Thor até bêbado, mas assim, extremamente depressivo, algo assim, né? Que mostrasse essa dignidade trágica. De todo modo, isso é uma posição minha frente ao personagem, né? Outros podem discordar. Mas, voltando aos pontos positivos, vale mencionar a atmosfera de derrota do início do filme. Né? Os Vingadores sentem, nós perdemos a maior das batalhas. Não há mais o que fazer. E a viagem no tempo, que é o caminho de solução dos problemas, né, ela ofertou o que muitos de nós já desejou na vida, né? Muitos de nós já desejamos na vida, que é o seguinte, né? Eu queria ter uma segunda chance. O tempo é irreversível, né? Eu gostaria se eu pudesse voltar, isso um pouco que o recurso da viagem no tempo, eles têm uma segunda chance ínfima, mas é ela que desperta a fagulha da esperança. E houve um bom uso da viagem no tempo. Eu soube antes que iam usar a viagem no tempo, né, numa crítica aí, e eu fui pro filme falando, cara, tomara que esse uso não seja irresponsável. Meu receio é que fosse uma viagem no tempo comum, ou seja, eles voltassem ao passado, mudassem o passado, de forma que a derrota causada pelo Thanos nunca tivesse ocorrido. Isso, assim, esvaziaria toda a carga dramática de Guerra Infinita, né? Não haveria evolução, não haveria essa situação, né? Mas do jeito que foi, né? A segunda chance não apagou a derrota. As pessoas voltaram à vida, mas o mundo vivenciou a morte delas. Achei isso legal. Claro, assim, né? Que a viagem no tempo é um recurso sempre problemático. Eu, com frequência, reclamo, né? Pense aqui, essa coisa de que eles não queriam tanto, de que o passado não muda o presente, isso até foi explicado, né? Abre uma outra linha cronológica, e eles não queriam abrir outras linhas cronológicas, mas pense que abriram, né? O Thanos do passado foi morto no presente, o próprio retorno do Capitão América ao passado, ao fim do filme, então assim, sei lá, e o Capitão América volta ao passado, ele permanece na mesma linha temporal. Será que esse retorno dele ao passado não afetou nada? Ou seja, parece que o passado afetou alguma coisa presente. Então, assim, quando a gente pensa no uso de viagem no tempo, é uma coisa que é sempre complicada, né? E assim, fora que assim, tem umas situações que ficaram meio bobas, né? Por exemplo, aquela situação que eles precisavam das partículas PIN para viajar ao passado. E eles diziam, nós só temos estoque para uma viagem para cada um. Pô, minha gente, por que então não uma pessoa ia ao passado, pegava quantas partículas PIN quisessem, traziam para o presente, faziam um estoque e aí a partir disso a galera assim, planejava a sua estratégia, né? Isso acabou acontecendo meio que no improviso, né? Eles terem que pegar partículas PIN antes. Só que é pouco verossímil que os grandes gênios tal como Bruce Banner, ou Capitão América, que é um gênio estratégico, o Tony Stark, não tenham pensado em algo assim, né? O recurso era muito grande e o uso acaba sendo pueril, né? Mas assim, ainda que tenha esses problemas, eu acho que a viagem no tempo foi um recurso que funcionou muito bem no filme, né? Tanto como elemento para a solução do problema, né? Essa situação da morte
metade dos seres vivos do universo, como também um instrumento para celebrar a trajetória do universo Marvel nos cinemas. E assim, né? E o que dizer daquela batalha final, né, minha gente? Cara, aquilo foi realmente épico. Eu acho que a palavra que eu devo usar é essa. Eu acho que só em Senhor dos Anéis eu vi algo parecido, eu experimentei pelo menos algo parecido. E também na batalha todos tiveram seu momento, né? A gente vê lá aquela luta da Feiticeira Escarlate contra o Thanos, o Homem-Aranha, o Capitão Marvel. Cara, assim, aquela cena dos portais abertos, né, pelo Doutor Estranho, aquilo foi muito legal. E embora a solução final tenha ficado nas mãos do Homem de Ferro, o filme foi realmente um filme dos Vingadores. E, na verdade, nem só dos Vingadores, de todo o universo Marvel. E foi interessante, né, que justo o personagem que abriu essa sequência de filmes tenha sido o personagem que, num estalar de dedos, deu a solução para o problema causado. Isso também é simbólico. Devo dizer assim, né, que foi uma mega saga muito bem construída, esse caminhar do universo Marvel, né? E é um filme no qual o ritmo e o drama dos personagens fazem com que os defeitos que possam existir, com certeza existem, né? Deve ter vários que eu não percebi, eles passem despercebidos, porque nós estamos ligados no drama e na ação, naquele ritmo que o filme oferece. É um filme de verdade que eu quero ver de novo. E talvez vendo de novo faça até mais um vídeo com uma análise um pouquinho mais detalhada, porque gostei realmente. Aqui, por exemplo, não estou comentando diálogos, eu tenho alguns bem legais. Ele encerrou de forma épica e digna essa terceira fase da Marvel nos cinemas. Bom, na verdade, não encerrou, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A terceira fase não acabou ainda. Mas o filme, além disso, além de encerrar um ciclo, né? Não tem cenas pós-créditos para mostrar isso, ele encerra o ciclo, mas não ele funciona como um encerramento de um ciclo, mas na verdade vai ter um epílogo, é isso que eu quero dizer. Bom, mas ele ainda abre possibilidades. Como eu falei, há consequências, né? Voltou no tempo. Será que agora não é isso que vai introduzir um conceito, por exemplo, de multiverso, de linhas paralelas diferentes? A morte do Thanos, por exemplo, aquela situação do Loki ter pego o cubo cósmico lá no passado, o que aquilo pode causar? Será que isso reverte a morte dele? Sei lá, a existência de viagem no tempo abre possibilidades para o Kang como vilão. Kang é um vilão muito legal. É um vilão do futuro que vem conquistando era por ela, até chegar na época dos Vingadores. Cara, isso daria uma saga para 3 fases, mais uma vez, né? Enfim, né? Tudo que vai vir por agora é novo. Eles realmente deram uma conclusão para muitas coisas. Os 2 núcleos gravitacionais, o Tony Stark e o Steve Rogers, o Homem de Ferro e o Capitão América, eles estão fora do jogo, né? Mas o jogo continua. E eu duvido muito que a Marvel queira fazer feio. Que vem então o Homem-Aranha Longe de Casa. Nesse sim a fase 3 da Marvel vai terminar. Ultimato, ele encerra a saga, mas como eu falei, não tem esse epílogo. E eu imagino que aqui nós vamos ver como o mundo ficou nesse Homem-Aranha Longe de Casa. Vamos ver um pouco mais do luto pelo Tony Stark, vamos saber mais dos rumos para a fase 4, que pelo visto só vai ser anunciada após esse filme. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre Vingadores Ultimato. Bom, você que está vendo o vídeo, eu imagino que já tenha assistido o filme. O que você achou? Põe aí nos comentários. O que você gostou? O que você não gostou? Tecnicamente, o que você achou do filme? Que sensações o filme te passou? Vamos trocar uma ideia por isso. Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Peço que você dê o teu joinha, que se inscreva no canal se está chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Mas o que eu tenho? Eu lembro que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você queira ajudar o canal. Vou fazer alguma compra na Amazon, entrar nesse link, isso ajuda a financiar, a manter e a melhorar o canal. Bom, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.